A manchete é: CPI da Covid está perto de terminar suas atividades. Quais vão ser as consequências disso para o Brasil? A gente já tinha visto muita confusão na CPI antes, mas não dá para deixar de notar que as tretas elas estão ficando assim mais feias. Renan Calheiros levantando da cadeira para ir atrás de Jorginho Melo, isso aí foi inédito. Senhor presidente, um homem honrado, vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão, Vai lavar picareta. a tua, vagabundo. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Você provocar. Você é um ladrão, picareta. Você, ladrão, picareta é você. Esse tipo de coisa pode ter tudo a ver com as tensões que são geradas pela chegada do relatório final. O relatório está quase aí, olha lá. Relatório final da CPI da Covid será devastador, diz Randolph Rodrigues, e vamos direto para o estado de Minas. O papel dos governistas na CPI será de tumultuar para desviar a atenção do relatório final. O relatório será devastador. Não tem como não ser apontado por essa CPI, que vai entrar para a história, a maior quantidade de crimes cometidos por agentes públicos e agentes privados, disse o Randolph Rodrigues. É justo duvidar da capacidade do Brasil de punir as pessoas e as instituições e empresas, todos descobertos praticando os crimes mais hediondos possíveis por aí. O que a gente não pode deixar de reconhecer é que todos esses meses de trabalho da CPI, eles serviram para que a gente soubesse quem são essas pessoas, instituições, empresas e quais crimes foram cometidos. A gente não sabe muito bem quando a CPI deve chegar ao final, porque, em tese, assim, os trabalhos poderiam ir até novembro, mas tem uma série de questões que estão envolvidas aí nessa decisão. Muita coisa em jogo, muita coisa pesando para que essa comissão ela encerre suas atividades antes. Renan é pressionado a entregar relatório da CPI da Covid na semana que vem. E vamos para o texto que é do Lucas Valença, para saber quem está pressionando, afinal de contas, o Renan Calheiros. A nova data tem sido pressionada em especial pelo presidente do colegiado, que é o senador Omar Aziz. O senador vem sofrendo retaliações pelo Palácio do Planalto, que rejeitou emendas a municípios ligados ao parlamentar e fortaleceu o atual governador do Amazonas, que é o Wilson Lima, desafeto político de Aziz e que parece muito o personagem lá do Bacurau, prefeito da cidade de Bacurau, tá ligado? Olha lá, ó. Parece ou não parece? Enfim, para forçar a CPI a encerrar os trabalhos, o Planalto está secando as emendas que iriam lá para o grupo político do Omar Aziz, que é o presidente da CPI, né? Mas tem mais. Fontes ligadas ao Planalto e a Aziz informaram à reportagem que há uma forte articulação do governo por meio do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tentar enfraquecer o chamado G7, que é o grupo que reúne senadores de oposição e os considerados independentes, e que tem maioria no colegiado. Além de pressionar o presidente da comissão, inclusive em reuniões ocorridas na residência de Aziz, Nogueira, que já foi integrante da CPI, tem tentado convencer o senador Tasso Gereissati a se tornar mais independente e a não chancelar todas as decisões dos colegas do G7. Muito bem, estão aí então os bastidores, estão aí as questões envolvidas no adiamento ou não da CPI da Covid. Agora, será que isso afeta o conteúdo do relatório final? Porque a gente viu muita coisa muito grave no decorrer dos trabalhos da comissão, né? O governo incentivando imunidade de rebanho por contágio, corrupção atrasando a compra de vacinas, hospital usando o paciente como cobaia, com anuência do governo federal. Enfim, desde o final de agosto estão surgindo aí spoilers do que poderia estar nesse relatório. Houve aí o Randolph Rodrigues na Rádio Bandeirantes. Vou avisar, vai ter um bip no fundo aí do áudio, não é culpa minha, estava na transmissão original, alguma coisa deu errado lá. Agora, o senhor falou que o relatório seguramente será duro. Será duro. Eu acho que os relatórios vão ter... Deixa eu dar um spoiler. O relatório vai ter 3 grandes tomos, 3 grandes capítulos. Dos crimes de responsabilidade, dos crimes comuns, que serão vários, dá um estudo de casos de Código Penal, e dos crimes de lesa humanidade. Ok, e quem é que está envolvido nesses crimes? Quais os nomes que seguramente vão aparecer nesse relatório como responsáveis por esses crimes cometidos? Eu vou lhe dizer quem hoje está, assim, eu não posso dizer que fatalmente estarão no relatório final, mas eles estão no foco das investigações. Os elementos de investigação sempre levam a eles.
o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fatalmente, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. É bom lembrar que esses dois hoje estão trabalhando no âmbito do Palácio do Planalto, né? Junto com eles, vários outros, a senhora Mayra Pinheiro, esses dois em uma escala de responsabilidades criminais. A senhora Mayra Pinheiro, em especial pelo que aconteceu no estado do Amazonas, né? Inclusive, provavelmente nos crimes de lesa humanidade. E inevitavelmente, no meu sentido, no meu entendimento, eu acredito que não tem como não fazer a caracterização de alguns crimes comuns e crime de responsabilidade em relação ao presidente da República. Opa, peraí. Quando um presidente comete um crime de responsabilidade, ou trocentos crimes de responsabilidade, isso é caso para impeachment, não? Bom, acontece que o presidente da Câmara, que é fundamental aí nessa história, ele tá ocupado demais tentando liberar a jogatina, tentando trazer cassinos pro Brasil. Esse cara não pode se preocupar com impeachment, não agora. Não por acaso, o relator da CPI, que é o senador Renan Calheiros, tá sugerindo mudar a lei do impeachment. Isso aí deve estar no relatório final apresentado por ele. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem um desfecho, né, constitucional, sempre produto de encaminhamentos contidos na própria legislação. Nós vamos enviar o relatório para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público Federal, para aqueles que não têm prerrogativa de foro. Nós vamos certamente enviar para o Tribunal Penal Internacional, para o Tribunal de Contas e vamos mandar também para as entidades que têm evidentemente interesse. E vamos propor alterações com relação ao encaminhamento de comissão parlamentar de inquérito e a tramitação de suas análises, tanto na Procuradoria-Geral da República quanto na Câmara dos Deputados, no que significar processo de impedimento, de impeachment de presidente da República. Então são alterações na legislação que estão sendo propostas, de modo a aprimorar e dar mais segurança jurídica, política a esse processo. Tá bom? E adivinha quem não gostou dessa sugestão aí de mudar o que quer que seja na lei do impeachment? Alterar lei do impeachment foge do escopo da CPI, diz Lira, e vamos para o texto do R7 para saber o que é que o Lira está dizendo a respeito. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, avaliou que não faz parte das atribuições da CPI da pandemia alterar a lei do impeachment. Em declaração dada na quarta-feira, dia 15, Lira demonstrou discordância com ideias manifestadas na semana por Renan Calheiros, que busca alterar a tramitação das análises do relatório da CPI para impedir que ele não seja apreciado. Eu acho que foge do escopo do relatório da CPI tratar de um assunto que é constitucional. Sugestão, todo parlamentar pode fazer. Projetos, todos os parlamentares podem fazer. Eu não ousaria querer alterar daqui o regimento para o presidente do Senado alterar o rito de impeachment do ministro do Supremo, observou Lira. Ele fez referência ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas engavetado pelo Senado Federal. De fato, qualquer sugestão que o Renan coloque no relatório dele precisaria ser apreciada pelo parlamento, como qualquer projeto de lei. Mas aí você também pode se perguntar, será que alguém precisaria alterar a lei do impeachment para arpear o Jair Bolsonaro do poder? Será que não bastaria aplicar a legislação vigente? Será que não bastaria usar as leis que a gente já tem? Ouve aí o professor Walter Maierovitch. Ele vai te contar que quando o Lira guarda cento e sei lá quantos pedidos de impeachment numa gaveta, ele já está cometendo um abuso, uma arbitrariedade, uma ilegalidade. O que está acontecendo? A Constituição dá um remédio à população chamado impeachment, um remédio, sim, dá, confere às pessoas o remédio. Isso pode ser por qualquer um do povo, por partidos políticos. Então, se está pedindo um remédio do impeachment e, de repente, está se vendo arbitrariamente o quê? Um presidente da Câmara fala, olha, eu não dou esse remédio, vai ficar aqui na gaveta, ninguém vai provar desse remédio, não há qualquer possibilidade. Ora,
Isso é uma ilegalidade, porque ele está tirando da Constituição, está apagando da Constituição um direito das pessoas de postularem o remédio chamado impeachment. Então, ele está negando vigência à Constituição diante de casos flagrantes de crime de responsabilidade. A lei está lá, é só aplicar, mas é o que a gente sempre diz aqui. No labirinto da política, a lei é apenas uma bússola, frequentemente ignorada. Não por acaso, estamos perdidos. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.